embaraçadas de grandes desafios. Ou seja, para ver as grandes maravilhas de Deus, muitas vezes temos que aceitar grandes desafios e passar por grandes provas. É muito raro verificarmos maravilhas do Senhor significativas em situações que não representem também prova. E se nós olharmos para as nossas próprias vidas, provavelmente vamos ter que dar o testemunho de que realmente o Senhor fez coisas extraordinárias, mas em situações que foram complicadas. Porque normalmente é nestas circunstâncias que nós vemos a ação do Senhor de forma mais extraordinária. O povo de Israel vai presenciar aquilo que provavelmente foi um dos livramentos mais extraordinários da história da humanidade. Mas ao passar por um dos momentos mais assustadores da sua vida. E nós vamos olhar para a palavra do Senhor e continuar a estudar o texto bíblico como temos feito desde já o princípio do ano. Estamos no livro de Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos ver a partir do versículo 37. Êxodo 12, 37. Estamos no mês de Abib, primeiro mês do ano, segundo Deus estabeleceu, e no dia 14, à tarde, o povo celebrou pela primeira vez uma cerimónia, uma refeição cerimonial que Deus estabeleceu. Foi a festa da Páscoa. Peshat, passagem. Nessa noite, à meia-noite, já no dia 15, porque a contagem dos judeus termina por volta das 6 da tarde, o Senhor passou pela terra do Egito e todos os primogênitos morreram. E nesta madrugada, o faraó e todo o povo de Israel expulsam os israelitas do Egito. Eles não só têm permissão para ir embora, eles são mandados embora. Vão embora, já, imediatamente, antes que morramos todos. Então vamos acompanhar, irmãos, aí capítulo 12, verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 homens de pé, somente varões, sem contar os meninos. E subiu com eles uma mistura de gente, ovelhas, vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. E esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. É a noite do Senhor que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Madrugada do dia 15 do mês de Abib, o povo é obrigado a deixar a terra do Egito, porque o medo da morte e o luto por todos os primogênitos tinha feito com que o povo do Egito não suportasse mais a presença de Israel. O número contado e apresentado aqui, que os irmãos têm nas suas Bíblias, é de cerca de 600.000 homens, varões de guerra, sem contar as crianças e as mulheres, o que dá um número acima de 2 milhões de pessoas. Há alguma discussão sobre isto? Alguns autores dizem que a palavra que está aqui escrito por 600.000, poderia representar famílias ou clãs. E no caso não seriam 600.000 homens, mas seriam 600 famílias. Nós queremos, irmãos, que a contagem aqui não é exagerada, nós queremos que a contagem é correta, por algumas razões.
o tempo em que Israel passou no Egito era suficiente para que se formasse esta multidão. Foram 430 anos. Se nós contarmos as gerações ao longo deste período, é possível, perfeitamente possível, que Israel tivesse tornado uma nação tão poderosa. Além do que, nós temos que lembrar que Deus está a abençoar Israel de uma forma especial. E, portanto, o Senhor fez com que o povo de Israel fosse um povo fecundo. E a fecundidade era uma prova da bênção de Deus para o povo. Segundo, as referências constantes do faraó ao número muito elevado de israelitas não se coadunam com a ideia de 600 famílias. 600 famílias não representava assim tanta gente, não era motivo para o faraó ter medo. E, no entretanto, o faraó tem uma dificuldade significativa em relação ao povo de Israel, tenta limitar o crescimento do povo de Israel, porque ele diz, e nós já lemos isto nos capítulos anteriores, que os israelitas podiam se voltar contra os egípcios. 600 famílias de israelitas não representariam um problema. 600 mil homens de guerra é outra história. Também sabemos e acreditamos neste número porque o faraó teve uma grande dificuldade em permitir que este número de escravos deixasse. Este número de escravos é um número tremendo. E estes homens representam uma força bruta gigantesca. Apenas 600 famílias não representariam assim uma força tão significativa, tendo em conta a população do Egito provável nesta altura. Por fim, nós vamos ver que o faraó vai mobilizar todo o seu exército para ir atrás do povo de Israel. Se eles fossem só 600 famílias, isso era uma coisa tranquila, não havia necessidade de mandar tanta gente. Mas o faraó mobiliza toda a sua tropa porque ele tem que trazer realmente uma quantidade enorme de gente de volta. Nós não temos imagens da época, os irmãos sabem, naquele tempo não havia máquinas fotográficas, nem telemóveis, nem tablets para tirar fotografias. Temos imagens que podem nos ajudar a ter uma ideia. As cidades de Ramsés tinham grandes colunas de estátuas e o povo saindo pelo meio daquelas colunas, portanto, representaria um número significativo de pessoas. Os irmãos têm aí a noção também de que não apenas os israelitas saíram, mas muitos povos aproveitaram para se juntar aos israelitas. Diz aqui que havia uma mistura de raças, de povos diferentes. Provavelmente havia outros povos semitas que também tinham sido escravizados. É provável que houvesse alguns remanescentes dos Ixos. Os irmãos já sabem quem são os Ixos, não preciso mais vos dizer, os irmãos têm acompanhado e lembram-se, um povo invasor que depois foi derrotado, mas é possível que tenham ficado alguns Ixos como escravos e que aproveitaram esta oportunidade, lembrando que eles tinham sido aliados dos israelitas, certo? E portanto é natural que se tenham juntado aos israelitas e que nesta altura façam parte do grupo daqueles que vão sair. É também provável que houvesse outros povos, inclusive povos de outras raças. Há alguns povos africanos que têm a tradição de que foram escravos no Egito e deixaram o Egito nesta altura. O povo com o qual nós convivemos mais intimamente na Guiné-Bissau, o povo Fula, tem esta história, faz parte da sua tradição, de que eles foram escravos dos egípcios lá na origem do seu povo. E que nesta altura, quando os israelitas saíram do Egito, eles também saíram e aproveitaram a oportunidade, porque eles também eram um povo criador de gado, até hoje, e que isto os fazia estar próximos dos israelitas. E é inclusive possível, irmãos, que houvesse egípcios escravizados. Lemos no texto que houve egípcios que tornaram-se tementes ao Deus de Israel, porque viram o poder de Deus, e que nesta altura também aproveitaram a oportunidade para sair. Ou seja, não são só israelitas que saem, há muitos outros povos que aproveitam a oportunidade. Estes povos mais tarde vão dar trabalho. Se os irmãos lerem o livro de Números, vão ver que os estrangeiros no meio do povo complicaram bastante a vida de Israel e a vida de Moisés, porque eles não são próprios do povo de Israel. Mas justifica tanta preocupação que nós encontramos no texto da lei a respeito dos estrangeiros. Se Israel estava no meio do deserto, porque tanta lei de Deus fala a respeito dos estrangeiros, os estrangeiros, os estrangeiros, porque eles saíram do Egito junto com eles e faziam parte da grande multidão. E, portanto, era preciso regras para contabilizar aqui os estrangeiros. Nós vemos aqui neste capítulo recordação e ampliação de algumas regras referentes à Páscoa. E temos aqui pormenores interessantes a respeito dos estrangeiros, exatamente, dizendo claramente que os estrangeiros não devem celebrar a Páscoa. Irmãos, vou repetir mais uma vez, nós não festejamos a Páscoa. Até porque é proibido. A Bíblia está a proibir.
Portanto, meu irmão, não celebra a Páscoa no domingo, por favor. Você não é judeu. A festa da Páscoa é uma festa para os israelitas, para aquele povo que foi liberto do Egito. Nós celebramos, temos uma grande celebração para fazer. A morte e a ressurreição de Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. Foi nele que nós encontramos a nossa salvação. Também fomos libertos. Uma libertação muito maior. E esta é a nossa. Aqui a distinção é feita. Estrangeiros que estivessem de passagem, momentaneamente, no momento da festa, não podiam celebrar a Páscoa junto com os israelitas. Um estrangeiro que viesse viver entre eles, que aceitasse a sua cultura, a sua religião, que adotasse o povo de Israel e que ao fazê-lo circuncidasse os seus machos, então já podia participar da Páscoa, porque de alguma maneira tinha-se feito parte daquele povo que celebrava a libertação que tinha acontecido nesta ocasião. Lembramos também aqui, e há o pormenor, de que esta era uma festa familiar, ela é para ser feita dentro de casa e para o contexto da família. Daí que diz que os assalariados também não podem participar. Se o assalariado é estrangeiro, não pode participar porque é estrangeiro. Se o assalariado é israelita, não deve participar da celebração na casa do patrão. Deve ir celebrar na casa dele, porque isto é uma festa familiar. E a carne tinha que ser comida uma única vez e dentro de casa. Não se pode levar parte do cordeiro pascual para o vizinho, para comer em casa. E só se pode comer uma vez. Daí que a regra era fazer bem as contas. Quanta carne precisamos? Que é para comer a quantidade certa. Ao fim do dia, o que não tivesse sido comido tinha que ser queimado. Era a regra que tinha sido estabelecida. E há aqui um pormenor que é muitíssimo importante. Não sei se os irmãos repararam, mas o texto diz de forma muito clara que os ossos do cordeiro pascal não deviam ser quebrados. O cordeiro era morto, tirava-se a sua pele e ele era assado inteiro no espeto. Não é? Esta era a regra. Nenhum osso podia ser partido. E nós sabemos que isto tem vários significados. Partir os ossos dá muito mais trabalho. Partir o osso para comer, aquela parte interna, o tutano do osso, também é uma coisa demorada. E esta refeição era uma refeição ligeira. Eles têm que comer vestidos em pé, com o cajado na mão, porque eles vão sair já. Daí que também não era para cozinhar, era para assar no fogo. Ponto final, era uma coisa rápida. Por outro lado, nós sabemos que também o não quebrar significava a inteireza do sacrifício, porque o cordeiro era sacrificado como um todo, inteiro, e ele não era para ser partido. E sabemos que esta é também um aspecto profético, porque os irmãos leem claramente no texto bíblico em João que Jesus, ao ser crucificado, sendo ele o nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos que Jesus não teve nenhum dos seus ossos partidos. Apesar de que os criminosos à sua direita e à sua esquerda tiveram as pernas partidas, as pernas de Jesus não foram partidas porque ele já estava morto para se cumprir aquilo que tinha-se prometido. Jesus morreu na hora em que o cordeiro pascal tinha que ser morto e os seus ossos também não foram partidos. O povo sai do Egito. Não sei se os irmãos prestaram atenção, mas há duas vezes a descrição de que o povo sai não como um bando de fugitivos, mas como os exércitos do Senhor. E a descrição dá a ideia de que o povo saiu com organização. De alguma maneira o povo saiu com organização. E o povo não saiu também de qualquer maneira, mas o povo vai sair armado. No capítulo 13, no versículo 18, diz que o povo saiu armado. As armas que eles tinham, eles levaram. Não sei se alguém tinha experiência militar entre o povo de Israel. Sabemos logo depois que eles vão ter uma batalha e que Josué vai estar à frente. Talvez Josué fosse um servo de algum general egípcio, trabalhasse na casa de algum oficial egípcio, tivesse alguma experiência de ver. O fato é que os israelitas saem do Egito não de forma de bandada, mas em formação de guerra, organizados. Por isso até que nós sabemos que eram 600 mil homens, porque eles foram separados do resto e organizados de tal maneira, porque foi esta a maneira como as coisas aconteceram, não foi uma debandada de qualquer modo. Neste momento, o Senhor então instrui Moisés a que faça a dedicação dos primogênitos. Está no capítulo 13 e diz: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Santifica-me todo o primogênito que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, vós saís,
E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. E 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não será comido, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Porquanto tu guardarás deste estatuto a seu tempo, de ano a ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, todo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, pois todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se houver que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo que é isto, dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se o faraó, para não deixar ir o Senhor, matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos, tudo o que abra a madre, porque todo o primogênito de meus filhos eu o resgato. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. O Senhor tinha livrado os primogênitos, e agora o Senhor estabelece que os primogênitos pertencem a Ele. Isto passou a ser uma prática comum do povo de Israel. Esta é apenas uma imagem para lembrar, digamos, a consagração de um primogênito. Podemos lembrar que o Senhor Jesus foi o primogênito de Maria, e em Lucas capítulo 2, nós vemos que José e Maria tiveram o cuidado de cumprir as regras que diziam respeito à consagração do primogênito, e ele foi apresentado de uma forma especial. Portanto, todo o primogênito tinha que ser consagrado a Deus. Se era dos animais, era sacrificado. Se era humano, evidentemente, se era um menino, não iam sacrificar o menino, sacrificavam o cordeiro como ato de consagração deste menino, porque reconheciam que ele pertencia ao Senhor. Há apenas uma referência específica a um animal que não podia ser sacrificado, que era o filho da jumenta. Porquê? O filho da jumenta é jumento. O jumento é animal impuro, não pode ser sacrificado. Certo, irmãos? Portanto, o jumento não é o filho, o primeiro filho da jumenta, o primogênito da jumenta não era sacrificado porque ele é animal impuro. O Senhor não aceitava o sacrifício do jumento. Daí que havia duas possibilidades. Ou eliminava este animal, ou então o substituía por um cordeiro, que podia ser sacrificado no lugar dele. A maioria das vezes deve ter acontecido isto por uma razão muito simples. Um jumento valia bem mais do que um cordeiro. Não é? Em termos de preço, mais ou menos 5, 6 vezes o preço de um jumento para o preço dos cordeiros. Então, 5, 6 cordeiros eram o preço de um jumento. Valia muito mais a pena sacrificar o cordeirinho e deixar o filhote do jumento viver. De qualquer maneira, tinha sido feito o sacrifício para consagrar ao Senhor o primeiro filho. A tradição judaica indica que, inicialmente, os primogênitos deveriam ser os sacerdotes do povo. E então a ideia era que todos os primeiros filhos seriam separados para o trabalho sacerdotal. Isto depois não se mantém por uma razão simples, que os irmãos sabem, é que a tribo de Levi foi separada para o trabalho sacerdotal. E nesta altura, os primogênitos são consagrados ao Senhor, mas não são sacerdotes. Havia aqui todo um aspecto legal envolvido. É claro que lembrar sempre que é o cordeiro, não é? O cordeiro é que tem que ser sacrificado por causa do que ele representa e do símbolo que ele representa. Há todo aqui um aspecto didático constante de ensina aos teus filhos, ensina aos teus filhos. Para que o ensino aqui inicialmente é para a primeira geração. Diz, eu saí do Egito. Mas se os irmãos lerem as instruções dos rabis judaicos hoje, não é? Tantos anos, 3.500 anos depois, os rabis judaicos ainda ensinam os pais de família judeus a usarem a mesma expressão, eu saí do Egito. A ideia é de participação. Assim como nós, quando falamos a respeito da morte de Jesus na cruz, dizemos, Jesus morreu por mim. Eu fui salvo por Jesus. Sim, mas você estava lá? Olha, está conservado. Não, não estava lá, não é? Foi há 2000 anos que Jesus morreu e você não estava lá. Mas estava. Estava. Porque ao morrer na cruz, Jesus morreu também por si.
Ou seja, o judeu que celebra desta maneira, ele diz assim: eu estava presente nos meus antepassados e, portanto, eu também saí do Egito. E é esta a maneira de ensinar. Há aqui uma referência 2 vezes de que isto devia ser por sinal sobre a mão e por frontal sobre os olhos. E isto é um bocadinho complicado em termos de interpretação. A maior parte dos intérpretes, inclusive os intérpretes judaicos, diz que tem a ver com que a lei do Senhor devia estar presente na mente, portanto, aqui no meio da testa, e devia ser a força do trabalho da mão. Era a direção da vida e a força do trabalho devia ser dada pela lei do Senhor, devia ser guardada na mente. Mas estes versículos deram origem à prática da utilização dos tefilins, também chamados de filactérios. Os filactérios são isto, irmãos. Isto é um pai judaico ensinando o seu filho no seu bar mitzvah, que é a ocasião em que o miúdo torna-se filho da lei, com 12 anos de idade, pela primeira vez a utilizar os filactérios. O que é que são? São pequenas caixas específicos da palavra, normalmente que fica lá Êxodo 13, este texto que acabamos de ler, Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11, e estes textos, então, estas caixinhas são amarradas ao braço, com fitas de couro, e são amarradas no centro da testa, também com fitas de couro. Esta é uma prática judaica recente, numa sinagoga moderna, mas era usada desde aquele tempo. O Senhor Jesus faz referência a isto quando ele chama a atenção dos fariseus e dizem assim: vocês gostam de ter filactérios muito compridos, que é para chamar a atenção. Atenção, Jesus não estava negando o valor da tradição. O que ele estava era chamando a atenção de que os fariseus faziam isto para ostentação, e não era este o objetivo. Mas isto é uma prática que se tem até o dia de hoje. Muito bem, irmãos. Vamos ver então o que é que acontece. Os irmãos estão aí no capítulo 13, verso 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis ao campo, junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de faraó, para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Adicional, havia 3 possibilidades. Os irmãos estão vendo uma rota que desce sul da península do Sinai, certo? Os irmãos vêm aqui, portanto, uma rota que sai lá de cima de Ramsés e vem até aqui embaixo, partindo do princípio que eles vão encontrar o Monte Sinai aqui embaixo. A rota natural é aquela que está lá em cima direta. Gastava-se muito menos tempo para chegar a Canaã, não é? Fazia simplesmente próximo do mar Mediterrâneo, faziam uma voltinha ali e chegavam logo a Canaã. Porquê que eles não foram por ali? O texto diz claramente. O que acontecia? Aquela rota era chamada a rota de Horus, era a rota protegida, era a rota mais fácil e era a rota por onde os invasores entravam no Egito. O que faz com que o faraó e os egípcios estabelecessem várias fortalezas nessa região e tivessem ali vários acampamentos militares. É claro que esta zona era muito mais complicada, porque se os israelitas fossem por aí, provavelmente iam encontrar oposição por parte do exército egípcio. E o texto diz que o Senhor não deixou que o povo fosse por aí, justamente para que o povo encontrasse oposição, mas fez com que o povo fosse para o deserto,
Porque apesar de tudo, o outro trajeto, sendo maior, não encontrava guerra e que o povo não estava preparado ainda para enfrentar esta situação de guerra. Nós não sabemos as localizações exatas, sabemos mais ou menos onde estava Ramsés, não sabemos a localização exata de Sucote, a palavra significa apenas cabana, e Etã provavelmente era um último posto egípcio antes da entrada no deserto. E foi mais ou menos por aí que o povo passou. Notas importantes que nós devemos guardar aqui. Primeiro, lembram-se do pedido de José? José, quando estava a morrer, ele disse aos seus irmãos: não me deixem aqui. Um dia, quando vocês saírem daqui, levem o meu corpo. José foi mumificado, como os irmãos sabem, só 2 judeus, biblicamente falando, foram mumificados. São Jacó e José. A ver se os irmãos ainda se lembram, que isto está a ficar muito queijo, irmãos. Nós gostamos de queijo em Portugal. Portanto, Jacó foi mumificado e depois José vai ser mumificado. E a múmia de José está no Egito até aquela altura. Nesta altura o povo vai embora. Ei, pá, não podemos deixar o José aqui. E levam o José consigo, cumprindo a promessa. Segunda nota importante é que o Senhor se faz presente junto ao seu povo através de algo bem visível. E eles então veem a coluna de nuvem durante o dia e veem a coluna de fogo durante a noite e têm a certeza de que o Senhor está com eles. Existem aqui 2 possibilidades principais do que aconteceu. E há alguma discussão entre os historiadores sobre qual teria sido o trajeto. Alguns acreditam que eles ficaram dando em cima e a zona onde eles pararam teria sido aquilo que está ali marcado como Lagos Amargos. Foi ali naquela região onde eles acabaram por atravessar. Porquê? Porque esta é uma região onde a profundidade da água não é muita e não teria dificultado muito a passagem do exército. É claro que como é que o exército de Faraó vai se afogar se a água não é muito profunda? Esse é o grande problema. Outra das possibilidades é que eles tenham aproveitado e atravessado o mar um dos níveis do Golfo do Suez, que é este que está primeiro aqui a entrar. Hoje em dia, cada vez mais se vai acreditando que, na verdade, o que o povo fez foi atravessou o deserto e veio parar do outro lado, ali naquele ponto, não no Golfo do Suez, mas no Golfo de Acaba. E ali é que eles pararam e acabaram por atravessar, não dentro do Sinai, mas para o lado onde ficava Midian, que hoje representa a Arábia Saudita. Porquê? Eu já vou daqui a pouco mostrar aos irmãos. Tem a ver com as evidências arqueológicas e os achados que têm sido feitos. Seja como for, o que aconteceu foi, o povo atravessou o deserto e a certa altura, a informação, porque o faraó está a ser informado do que está a acontecer, a informação que é dada ao faraó é a seguinte: eles não sabem para onde vão. Estão aí a perambular, pararam no deserto, estão perdidos. E o faraó então lembrou-se do que tinha feito. Tinha passado a agonia inicial da morte dos primogênitos. E ele começa a olhar para a situação do seu povo e é isto que ele vai fazer. Versículo 5. Sendo depois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios seguiram-nos todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu o que já tinha acontecido antes. O Faraó, passada a agonia, lembrou-se outra vez da situação. O Egito está destruído. Eles perderam as colheitas por causa do granizo, depois por causa do gafanhoto. Eles perderam os animais porque houve uma peste e depois houve o granizo. Eles estão agora com a sua economia de rastos e perderam a sua força de trabalho. Quando os israelitas fizeram greve geral, lembram-se? Eu falei aos irmãos daquela greve convocada pela CGTP, quando eles pararam todos de trabalhar, já ficaram eles todos angustiados. Agora eles não pararam a greve geral, agora foram-se embora. Foram-se embora. Como é que é possível? De repente, no outro dia de manhã, levanta-se o senhor egípcio e grita: "Oh Maria, vai buscar água." Mas a Maria foi-se embora.
Ô José, fizeste o pão? Não, mas o José foi-se embora. Quer dizer, quem é que vai trazer água? Eu vou ter que ir buscar água no poço, era só o que faltava, né? Então não tem ninguém que faça o pão, então quem é que vai fazer a comida? De repente não há mais escravos, de repente não há servos para fazer as coisas. De repente as construções grandes e maravilhosas construções que o faraó está a fazer nas suas cidades para marcar o seu nome para o futuro, pararam de acontecer. São 2 milhões de pessoas que se foram embora. E é claro, passada a agonia, o faraó pôs a mão na testa e diz, não pode ser, temos que fazer alguma coisa, vamos lá buscar esta gente. E percebam, irmãos, que o faraó convoca todo o seu exército. Algumas pessoas, ao ler este texto, parece que param nos 600 carros de elite. Estes 600 carros eram a elite, era a tropa especializada. Mas não é isso que o texto diz que foi. O texto não diz que ele mandou os 600 carros de elite, ele diz que também levou os 600 carros de elite. O faraó levou o exército inteiro, porque ele tem que trazer de volta 2 milhões de escravos, é muita gente. Portanto, ele prepara toda a sua tropa e ele chama todos os seus exércitos. Estes carros de elite que são aqui mencionados, provavelmente foram herdados ou aprendidos com os Ixos, que eram peritos nisto. Eram carros de combate que levavam 3 soldados, normalmente um a dirigir digamos, o carro de combate e 2 flecheiros e lanceiros, um de cada lado. Então eles tinham lanças e tinham flechas e eram peritos em atirar em andamento. Portanto, eram máquinas de guerra extremamente complicadas. O que acontece é que o faraó simplesmente vai atrás dos israelitas. Este faraó é um faraó que eu disse aos irmãos, provavelmente estamos a falar de Totmés III, era um homem que tinha tido grandes campanhas militares, 14 campanhas militares vitoriosas. Guerra, para ele, ele está em casa. Portanto, ele sabe o que vai fazer. E os israelitas que o vêm chegando com as suas tropas, sabem o que vai acontecer. O texto diz, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É das piores coisas que existe, não é, irmãos? Quando nós estamos numa discussão ou numa situação complicada, como situação complicada, ela já é complicada, não é preciso ninguém complicar mais. Mas quando há uma situação complicada e o outro ainda vem para nós e diz, eu disse, eu não disse, eu disse, eu falei, eu disse que ia acontecer. Aí, em vez de melhorar, ainda fica pior, não é? Que além da situação estar complicada, ficamos com raiva. É o que o povo faz com Moisés. Bem que a gente falou. Tínhamos deixado sossegados no Egito. Em vez de nos trazeres agora para morrermos no deserto. Olha, vem aí o homem. Veio com a tropa toda. Não vai sobrar ninguém para contar a história. As hipóteses são escassas. Eles podem tentar se render e pedir a clemência do faraó. Provavelmente não vão obtê-la. Eles podem tentar enfrentar o faraó. Eles têm 600 mil homens de combate. Mas não são soldados. Não são soldados. São artesãos, são agricultores, são criadores de gado, são escravos. Não estão acostumados a combater. Contra as tropas de elite do faraó, eles não tinham qualquer possibilidade. É claro, eles estão parados diante do mar. Eles não têm grandes possibilidades. É interessante, irmãos, que o primeiro desafio e o povo já fraquejou. Primeiro desafio e o povo já fraquejou. E já acusou Moisés. Isto é pronúncio do que vem por aí, não é? E a gente vai ver que isto vai se repetir sistematicamente. E Moisés apenas diz a eles, olha, façam menos barulho. Parem de reclamar. Fiquem quietos e vocês vão ver. E este texto, irmãos, é o texto que dá origem a toda a noção do Antigo Testamento de Deus como um Deus guerreiro. É uma ideia comum dos povos do Antigo Testamento de que os deuses lutavam pelo seu próprio povo. E esta aqui é o primeiro dos textos em que nós vamos ver a informação sendo dada ao povo. Deus vai guerrear por vocês. Vocês não vão guerrear. Deus vai guerrear por vocês. E Deus vai vos dar o livramento. Vocês só vão ver. E nós vamos ver isto acontecer várias vezes em vários textos bíblicos. A verdade é que Deus montou esta armadilha. O faraó pensa que encurralou o povo de Israel. O faraó não sabe que Deus já está lá na frente. E Deus montou tudo isto justamente para destruir o exército de faraó. E se nós pensarmos um bocadinho, irmãos, dá para perceber porquê. Aguentem comigo só mais um bocadinho. É simples. Se o exército de faraó não for destruído, Israel vai fazer uma viagem pelo deserto
constantemente a olhar para trás. Será que vem? Será que não vem? Mas aqui o Senhor acaba com este problema, porque o exército de Faraó vai ser eliminado. E eles vão fazer o resto da viagem sem ter que ficar olhando para trás. Infelizmente tinham que olhar para cima, mas não vão fazê-lo. Mas a verdade é que o Senhor vai fazer aqui o que é preciso. E de uma vez por todas mostra a sua superioridade sobre os egípcios. O texto então diz o seguinte, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? À hora de orar e à hora de marchar. Diz ao povo de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar para um vento oriental forte toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-se como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram do seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo clama, e Moisés aparentemente ora, e Deus responde: está na hora de marchar. As instruções são muito claras. Vocês vão simplesmente em frente. Levanta a tua mão sobre o mar e vocês vão caminhar em frente. Eles têm o mar em frente. E o que acontece, irmãos? Pronto, as imagens. Mas, simplesmente o mar se abre, há um vento impetuoso que faz com que abra uma passagem no meio do mar. Diz o texto claramente que o mar fica como se fosse um muro de um lado e um muro do outro, e os israelitas passam pelo meio. E aparentemente eles fazem este trajeto durante a noite, o que deve ter sido um bocado mais assustador. Porque, pronto, a cena durante o dia já seria assustadora, durante a noite acho que mais assustadora foi. E nós vemos então que o povo vai passar durante a noite. Próxima imagem. Várias possibilidades nós temos aqui do que poderiam representar as imagens deste povo passando durante a noite. E o que acontece é, quando o faraó vê que eles estão a passar e que é possível, apesar de que é uma coisa maravilhosa que está a acontecer, pensa, se eles podem passar, nós também podemos. O Senhor protege o povo, colocando a nuvem entre o exército do Egito e o povo de Israel, de maneira que eles não conseguem chegar mais perto, apesar de serem mais rápidos. A nuvem não os permite chegar, mas eles veem que é possível, e então eles entram atrás, porque eles acreditam que é possível chegar lá. Hoje, irmãos, em termos de achados arqueológicos, nós temos o seguinte, e eu quero mostrar aos irmãos porque eu acho muito interessante. Próxima imagem. Ainda uma ideia do povo a atravessar o Mar Vermelho, isto figuras há muitas. Próxima. Aquilo que eu estava a dizer aos irmãos é que provavelmente os achados arqueológicos que nós temos hoje em dia, o caminho que o povo fez foi atravessando o deserto e vindo até aqui, não no Golfo do Suez, mas no Golfo de Áqaba. E o que é que os arqueólogos encontraram? Um arqueólogo crente, irmão nosso em Cristo, encontrou naquela região. Deixe-me mostrar aos irmãos. Isto é um corte do mar, irmãos, naquela zona.
Onde os irmãos estão vendo a seta é o fundo do mar, mas o fundo do mar naquela localidade tem uma praia de um lado e tem uma praia do outro enormes, e naquela zona ele é muito mais alto do que qualquer outra parte. Ou seja, é como se tivessem um escavado de um lado e um escavado do outro, e no meio há uma zona do fundo do mar que é muito mais alta, perfeita para ser um corredor de passagem do povo. O que significa que o afastamento das águas nesta altura seria muito mais fácil do que na outra zona. Enquanto que dos lados nós temos profundidades de 1.800 a 2.000 metros de profundidade, ali fica entre os 400 e os 600. E isto possivelmente é o local da passagem do povo. Porquê que nós dizemos possivelmente? Por causa de outras coisas que foram ali encontradas a seguir. Esta é a ideia, portanto, estamos a falar aqui do Golfo de Aqaba e é esta região. O que eles encontraram foi que há praias enormes de um lado e do outro. E o tamanho destas praias dava para o povo de Israel acampar. Mesmo aquela quantidade tão grande de gente podia acampar destes dois lados. No lado de lá, no outro lado, inclusive existe uma coluna que foi colocada no Templo de Salomão, indicando a passagem do povo. Nessa coluna, os escritos foram apagados, mas encontram-se algumas palavras do tipo Faraó, Egito, Moisés, Israel. E, portanto, identifica-se aquele como o local onde o povo teria atravessado. A imagem seguinte, o texto bíblico diz que a certa altura, os egípcios que estavam a atravessar, ficaram com os seus carros atolados no meio da passagem. Os carros de combate dos egípcios não estavam preparados para passar no fundo do mar, porque o fundo do mar era mole, era areia. E o que aconteceu é que as rodas dos carros se desprenderam. Os irmãos leram aí que as rodas se desprenderam. Irmãos, isto são rodas de carros de combate egípcias, encontradas naquela passagem, e a datação delas dá exatamente a época em que o povo de Israel saiu do Egito. Próxima imagem. A mesma coisa. Elas estão de tal maneira desgastadas que não podem ser tiradas do sítio. Se elas forem tiradas dali, elas se desmancham, porque a madeira está muito apodrecida. Mas os elementos de metal ainda estão relativamente conservados e podem confirmar a época de onde elas são. Isto é útil, irmãos, para nós percebermos assim. Às vezes nós não temos uma confirmação exata de algumas coisas que a palavra nos diz. Não é porque elas não aconteceram, é porque ainda não encontramos. Nós não podemos ter a certeza absoluta, total e completa, mas é muito provável que isto que os irmãos viram aqui diz respeito ao local exato onde o povo atravessou o Mar Vermelho, e isto são rodas de carros do exército de Faraó que ali ficaram desde aquele tempo até agora. Porque a parte de metal fica preservada debaixo d'água, a outra vai simplesmente apodrecendo. Este foi o golpe final, a ruína final do Egito, a destruição do grande exército de Faraó. Ficou provado que o Senhor era o Senhor. E quando o Faraó pensou que tinha encurralado o povo, foi Deus que o encurralou. E ele perdeu aqui o seu grande exército. A história egípcia nos mostra que, nos momentos seguintes a esta situação, a dinastia que estava até aqui extremamente forte vai passar por algumas décadas de turbulência. Porque, evidentemente, não somente a crise económica, mas a perda da força militar fez com que o Egito sofresse muito. A conclusão é que o povo passou a crer, a confiar. Aqui a palavra crer é melhor traduzida por confiar em Deus e no seu servo. É bom nós guardarmos estas experiências, irmãos, e voltar àquilo que eu disse aos irmãos. Grandes maravilhas muitas vezes vêm disfarçadas em grandes desafios. Foi talvez um dos maiores desafios que o povo aproveitou. Pela lógica era completamente impossível. Como marchar? Temos o mar à frente. Mas se Deus manda marchar, então marche. E se o mar estiver à frente, como é que diz o coro, irmãos? Se o Senhor não abrir as águas, Ele vai me fazer caminhar por sobre as águas. Não temas.